Olá, olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vou só aguardar um bocadinho para que vão entrando, sejam todos bem-vindos. Vão entrando. Hoje estou aqui para falar algo convosco, para partilhar aqui algo que certamente também muitos de vós terão aqui para partilhar comigo. Olá, Ritinha! Que muitos de vós certamente também terão aqui para partilhar comigo, para partilhar com as outras pessoas, que é algo que... Boa tarde, querida. Que é algo que eu adoro, que eu recebo muitas mensagens todos os dias, precisamente a perguntarem-me sobre sincronicidades, no que é que elas se traduzem, qual é o significado delas. E então hoje é isso mesmo, Ritinha. E então hoje venho aqui partilhar aqui algumas coisas convosco, falarmos aqui sobre o impacto que as sincronicidades têm na nossa vida, no nosso dia a dia, como é que nós podemos olhar para elas. Não vou estar aqui a entrar muito na parte da numerologia, a nível de falarmos em números concretos. Claro que se tiverem alguma dúvida estão à vontade para colocar e eu respondo. Mas poderemos depois deixar isso para o outro direto, falarmos concretamente da numerologia, por exemplo, e da questão das horas, em que eu depois vos posso trazer então informação em que é que se traduzem as horas, em que é que se traduzem os números, sendo que elas se traduzem sempre de forma muito específica para cada um de nós. Então, o que é isto das sincronicidades? Vamos começando e depois quem eventualmente não apanhar do princípio, depois puxa atrás para nos ouvir. As sincronicidades são essencialmente a nossa harmonia com o todo, a nossa harmonia com o universo, a nossa harmonia com tudo aquilo que nos rodeia. É estarmos precisamente em harmonia com toda a energia do universo. Nós somos energia, tudo o que está à nossa volta é energia, e portanto nós funcionamos precisamente como uma onda de energia que percorre precisamente todo o planeta, todo o cosmos, todo o universo. Então as sincronicidades são precisamente uma forma do universo comunicar connosco, dos nossos guias espirituais comunicarem connosco, do nosso eu superior, a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que vocês sentirem que é o nome que querem dar, comunicar connosco. E de nos trazer o quê? De nos trazer informação, precisamente, que é importante para o nosso dia-a-dia, aqui para a prática, para a matéria. Todo o universo, precisamente porque nós somos energia, todo o universo está interligado. Nós podemos achar que as nossas ações não têm impacto algum nos outros, no planeta, na natureza, seja naquilo que for, mas nós somos uma onda, nós somos energia. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro, tudo aquilo que nós aplicamos no nosso dia-a-dia, tudo aquilo que nós emanamos, afeta tudo aquilo que está à nossa volta e por isso é que depois também volta para nós, não é? Há aqui uma ação-reação precisamente, não é? Volta para nós. Então na prática a sincronicidade, muitos de nós até muitas vezes achamos que são coincidências, mas há uma diferença entre uma coincidência e uma sincronicidade, que é a coincidência podemos colocar como uma questão do porquê, e a sincronicidade aparece para nos mostrar para quê. Então, a coincidência, e acho que nós que aqui estamos e quem vir o direto depois vai perceber, não há coincidências. Há sim uma comunicação que é feita com toda a energia do universo. Olá, Paula! Olá, Ana! Há sim toda uma comunicação que é feita com o universo. Olá, Paulinha! Então as sincronicidades, como é que, por exemplo, os nossos guias espirituais falam connosco? Nós meditamos, nós tentamos nos conectar, não é, com o nosso interior, mas como é que, por exemplo,
e nós que gostamos de comunicar com os nossos guias, com os nossos mentores, gostamos de comunicar com os nossos entes, com o universo, qual é a forma com que o universo comunica connosco? Temos aqui várias opções. Se nós trabalharmos os nossos dons, se nós trabalharmos as nossas capacidades, é natural em alguns de nós haver uma comunicação do universo que seja feita precisamente através de alguns dos nossos dons. Uns, se calhar, vão ver, por exemplo, enquanto meditam, podem ver coisas, vão visualizar, outros vão ouvir, outros vão sentir. Portanto, os nossos dons são uma forma de manifestação da comunicação dos nossos guias para connosco. Mas as sincronicidades são... Olá, Filipa. As sincronicidades são outra forma que o universo tem de comunicar connosco. Então, muitas vezes é como eu costumo dizer, que o universo tem que nos colocar ali alguma coisa à frente, nem que não seja um semáforo, para chamar a nossa atenção. Como é que o mundo espiritual nos chama a nossa atenção? É precisamente através destas sincronicidades. E o que é que são estas sincronicidades? São estes eventos aos quais nós muitas vezes chamamos coincidência. Portanto, não há coincidência. Estes eventos, como é que estes eventos acontecem? Porquê é que eles acontecem? Qual é a forma através da qual o universo comunica connosco? Ok, o universo envia os sinais para nós vermos, mas há aqui uma comunicação que é feita com o universo que nós não vemos, que é feita através do nosso inconsciente. Então, 95% da nossa mente, da nossa consciência, funciona precisamente ao nível do inconsciente. 95% das nossas ações funcionam a partir do nosso inconsciente. 5% apenas é feita de forma consciente. Então, reparem que na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós fazemos de forma consciente é apenas 5% daquilo que é toda a capacidade que nós temos para poder manifestar aquilo que nós mais queremos. Então, 95% ainda está guardado. Então, universo, o que é que acontece? Quanto mais nós nos conectamos, quanto mais nós trabalhamos esse inconsciente, mais o universo nos começa precisamente a abrir a nossa energia, a abrir-nos o campo quântico e as coisas começam a manifestar-se. O nosso inconsciente é uma parte de nós, faz parte de nós e, portanto, podemos trabalhá-la. Como? Efetivamente, podemos trabalhá-la com práticas que nós podemos fazer diariamente. É como ir ao ginásio, é treinar. Então, a nossa parte do inconsciente pode ser trabalhada de diversas formas. Pode ser trabalhada através do corpo, pode ser trabalhada através de práticas meditativas, yoga, terapias. Aquilo que vos conectar com aquilo que vos faz sentir bem, aquilo que vos aquece o coração, vai-vos estar a conectar precisamente ou a expandir aqui a vossa conexão com o universo. Então, como é que a sincronicidade funciona melhor? A quem é que a sincronicidade começa a aparecer cada vez mais? Precisamente a estas pessoas que trabalham o seu autodesenvolvimento, que trabalham e levam a sua vibração, que trabalham a sua vibração, que aceitam aquilo que o universo nos disponibiliza, que aceitam aquilo que o universo envia como mensagem para nós. Quanto mais nós aceitamos, quanto mais nós nos predispomos a fazer este caminho, maiores vão ser as probabilidades do universo nos enviar sincronicidades. Porque tem a ver com isto. Quanto mais nós acreditamos, quanto mais nós aceitamos, maior é a probabilidade da sincronicidade acontecer. Elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque nós estamos conectados. Nós somos energia, então estamos conectados com a energia do universo. Como? Elevando a nossa vibração. Como é que nós manifestamos os nossos sonhos? Elevando a nossa vibração. Elevando até à vibração daquilo que nós queremos atrair para nós. Eu não posso atrair o sonho ou seja, eu não posso atrair o eu querer concretizar um sonho com uma vibração elevadíssima se eu constantemente, por exemplo, no meu dia-a-dia reclamo,
tenho a minha vibração muito baixa, estou sempre triste, estou sempre zangada, estou sempre a reclamar, estou sempre chateada com tudo, protesto que está sempre tudo contra mim e não faço nada para trabalhar isso. Então, o universo vai me enviar exatamente alinhado com aquilo que eu sou. Então, na prática, se nós trabalharmos as nossas emoções, se nós trabalharmos os nossos pensamentos, se nós trabalharmos precisamente a elevação da nossa vibração, trabalharmos precisamente a elevação da nossa consciência, e aqui a expansão e a elevação da nossa consciência é precisamente abrirmos-nos a tudo aquilo que o universo tem para nós, acreditarmos que tudo é possível e aceitarmos todas estas sincronicidades que o universo tem para nós. Muitas vezes o que é que acontece? Nós até vemos, neste caso, as sincronicidades, e muitas de nós, por exemplo, muitas vezes vêm números iguais nas matrículas, no conta-quilómetros, vamos a passar na rua, na caixa de e-mail, as horas, por exemplo, as horas idênticas, as horas invertidas, por exemplo, ver o 11-11, o 12-12, é um exemplo. Depois vermos números, por exemplo, vermos o 33, o 77, todos os números, atenção. Isto são algumas das sincronicidades. Eu referia no outro dia que era, por exemplo, uma das sincronicidades que eu gosto de mencionar porque é muito engraçada, que é os semáforos. Nós vamos na rua, vamos a conduzir o carro, por exemplo, e experimentem fazer isto e colocar uma questão. Vão de manhã e colocam uma questão: como é que vai correr o meu dia? Experimentem olhar para os semáforos. Os semáforos, olá Wanda, os semáforos vão nos responder precisamente. Acontece muitas vezes, se os semáforos, por exemplo, estiverem todos verdes, se calhar é uma resposta positiva para o nosso dia, se calhar significa que o dia vai correr bem. Se calhar se os semáforos estiverem amarelos ou apanharmos algum semáforo vermelho, se calhar é um alerta, por exemplo. Então, seja para nos honrar, parabenizar, trazer-nos informação precisamente para nós aproveitarmos e expandirmos isso, seja para vir como forma de alerta, os nossos guias espirituais, o mundo espiritual está sempre em contacto connosco, através precisamente destas sincronicidades. Provavelmente já vos aconteceu pensarem em alguém e andam a pensar nessa pessoa, por exemplo, durante 1 ou 2 dias, e a pessoa, ao fim do 3º dia, por exemplo, envia-vos uma mensagem ou liga-vos. Ou então ao contrário, vocês lembrarem-se de alguém e ligarem para a pessoa e a pessoa diz assim: mas eu realmente ando a pensar em ti há 2 ou há 3 dias ou mais, o que seja. Isso são sincronicidades. Por algum motivo, o universo naquele momento criou aquela linha energética que puxou uma pessoa para a outra, por exemplo. Se calhar porque aquela pessoa precisava de ouvir a nossa voz, precisava de ouvir uma palavra, precisava de alguma coisa, ou então éramos nós. Então o universo funciona desta forma. Então o alinhamento com que isto acontece, a frequência com que isto acontece quanto mais alinhados nós estivermos precisamente. Então, alinhados, quanto mais nós aceitarmos e quanto mais nós comprometidos estivermos com o nosso processo também. É muito importante nós alinharmos com o nosso processo de autodesenvolvimento, mas estarmos comprometidos em fazê-lo. Fazê-lo da forma que nós sentimos que é para nós, precisamente. Ou seja, fazemos com práticas, fazemos com terapias, fazemos com aquilo que nós sentimos que nos alinha com o nosso coração, essencialmente. Trabalhar o alinhamento do nosso coração. Então, quanto mais nós trabalharmos isto, maior será o nível de sincronicidades que nós começamos a ver a aparecer na nossa vida. E muitas vezes nós até vemos as coisas a aparecerem na nossa vida. As coisas acontecem e nós achamos que são coincidências das coisas mais incríveis e estranhas que possam parecer. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes não sabemos interpretar, é certo. E muitas vezes até conseguimos associar porque é que aquilo aconteceu e fazemos de conta que não vimos. Porquê? Porque se calhar a mensagem vem como um alerta e não vem de outra forma e nós queríamos que a mensagem viesse de outra forma. Pronto. Mas o mundo espiritual alinha-nos com aquilo que nós precisamos em determinado momento. Então, há aqui todo um caminho, há aqui todo um conjunto de possibilidades que o universo tem para nós, efetivamente, mas elas só acontecem
quando nós nos alinhamos precisamente com a frequência na qual nós queremos receber. Nós conseguimos modificar a nossa realidade. Isto é muito importante. Como? Trabalhando precisamente o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente nós podemos trabalhar precisamente através destas práticas, através de trabalharmos a nossa intuição, por exemplo. Trabalharmos os nossos dons. Quanto mais nós intensificarmos esse trabalho, mais alinhados nós estamos também. Por exemplo, provavelmente já vos aconteceu, até mesmo através dos sonhos, através do nosso inconsciente, mesmo a dormir, o mundo espiritual envia-nos precisamente as sincronicidades mesmo através dos nossos sonhos. Porquê? Elas são trabalhadas através do inconsciente, são trabalhadas através dos sonhos e depois muitas das vezes manifestam-se precisamente quando nós já estamos no nosso estado acordado, através de pensamentos. Então muitas vezes durante a noite também acontece isto, ou seja, é trabalhado durante a noite no nosso inconsciente e depois durante o dia manifesta-se em forma de pensamento. Vou-vos sugerir para fazermos aqui um exercício muito rápido. Vou-vos pedir que fechem os vossos olhos, que se coloquem numa posição confortável. Vamos trabalhar aqui um bocadinho a cocriação, uma coisa muito, muito rápida, precisamente para perceberem depois no vosso dia-a-dia como é que a sincronicidade vai acontecer precisamente em relação a isso. Então vamos colocar-nos aqui numa posição confortável, vamos fechar os nossos olhos e vamos inspirar profundamente. Inspiramos e expiramos. E vamos deixar o nosso corpo relaxar. Inspiramos e expiramos. Se surgirem pensamentos, é normal. Vamos deixá-los fluir. E agora vamos simplesmente sentir o nosso corpo. Vamos inspirar mais uma vez. Expiramos. E vamos imaginar que à nossa frente temos uma flor. Vamos imaginar que essa flor é branca. Vamos imaginar que é uma rosa branca. Uma rosa branca que está aberta. E vamos olhar para ela e ver todos os seus pormenores. Vamos olhar para as suas pétalas, para o seu interior, para o pé da rosa e vamos sentir o seu cheiro e podemos tocar nela, inclusive. Vamos senti-la de todas as formas que pudermos. Vamos sentir a textura das pétalas, o seu cheiro. E depois de observarmos bem esta rosa, vamos com as nossas mãos, vamos criar uma bolha de energia e vamos colocar esta flor branca dentro desta bolha. É uma bolha cor-de-rosa, cor do amor. Vamos envolver esta flor com a nossa bolha cor-de-rosa.
Vamos inspirar. E depois de visualizarmos uma última vez esta flor, vamos enviá-la ao universo. Vamos entregá-la, vamos soprá-la. E vamos agradecer. E devagarinho vamos voltar. As sincronicidades são sempre experienciadas de forma muito pessoal. Ou seja, alguns de nós podem ver mais números, outros podem ver mais outro tipo de acontecimentos. Os números são uma forma mais comum do mundo espiritual comunicar connosco. Alguns veem mais uns números do que outros. E como é que os números aparecem aqui? E porquê é que vemos mais uns números do que outros? Os números vão mudando e vão percebendo isso ao longo do vosso dia-a-dia. Se vocês tiverem a passar uma fase, vamos supor que estão a fazer aqui uma transformação profissional, por exemplo, na vossa vida. E estão a passar assim por esta fase de transformação profissional. Provavelmente vão ver com mais frequência ao longo dos dias um determinado grupo de números. Ok? Por exemplo, imaginemos, se estiverem a passar por uma fase de mudanças, é provável que vejam, por exemplo, muitos números 5. O 5 é o número das mudanças. Então, pode acontecer verem muitas vezes o número 5. O que é que acontece? Os números também vão evoluindo conforme nós vamos evoluindo. Então os números vão mudando de acordo com aquilo que nós estamos também a mudar na nossa vida. Então, todas as sincronicidades e tudo aquilo que acontece alinha-se com aquilo que eu sou. Então, os sinais vêm para mim de acordo com aquilo que eu emano, de acordo com a vibração que eu tenho. Se eu estou a fazer uma mudança, se eu estou alinhada com o meu centro, eu vou ver um conjunto de números durante uns dias, durante umas semanas, durante umas horas, até pode ser apenas num dia. O que acontece? Quando os números mudam, significa que eu também mudei algo. Posso ter mudado um pensamento, posso ter mudado a minha forma de estar, realinhei-me de outra forma. Então os números também mudam. As sincronicidades também mudam. E é assim que vai funcionando, seja com números, seja com letras, seja com que tipo de sincronicidades sejam, é assim que funciona. As sincronicidades acontecem de forma muito pessoal a cada um de nós. Elas acontecem precisamente de acordo com o nosso fluxo energético. Então, quanto mais nós expandirmos a nossa consciência, a nossa visão do universo, quanto mais nós trabalharmos isso em nós, mais informação o universo nos envia, mais sincronicidades, que é precisamente esta harmonia com o universo, harmonia com o todo, em que nós acedemos, é quase como que nós nos harmonizarmos com o universo e estarmos alinhadas com a energia do universo e irmos buscar bocadinhos a bocadinhos daquilo que nós precisamos de trazer para a nossa vida, que nos vai ajudar precisamente a passar a fase a seguir. Então, as sincronicidades têm aqui eu gosto de vê-las assim desta forma, é a minha visão, gosto de vê-las assim desta forma, que elas aparecem sempre para nos ajudar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho. E é precisamente isto, quanto mais nos alinhamos, mais elas aumentam também. Okay? A nossa intuição fala-nos muitas vezes, e quando nós vemos algo que achamos que é uma coincidência, a nossa intuição também nos diz logo. Que pensamentos é que eu tenho precisamente naquele momento em que eu vejo aquela coincidência, não é? É isto, essencialmente, que nós devemos estar atentos. Nós podemos significar muitas das sincronicidades, mas, essencialmente, é qual é a fase, quais são os pensamentos que estão a acontecer neste momento em que esta sincronicidade ocorreu. Isto é que é o essencial. Claro que em termos de numerologia
e foi como eu disse, eu depois posso trazer aqui conteúdo a nível de numerologia, e alguns de nós têm mais apetência para alguns números, até porque temos aqui a nível numerológico, temos aqui os números do ano de nascimento, temos aqui todo um outro conjunto, todo um outro trabalho que é feito com a numerologia, mas tem a ver com isto, ou seja, uns vão ver mais de uma forma, outros vão ver mais de outra forma, mas ela aparece sempre para todos nós, e quanto mais nós vamos evoluindo, quanto nós mais vamos expandindo, mais elas se manifestam. Então, é normal, quanto mais vocês trabalham o vosso autodesenvolvimento, quanto mais vocês cuidam de vocês mesmos, cuidar do corpo, da mente, do espírito, maior é o alinhamento que nós temos com as mensagens do divino. Então, essencialmente era isto que eu vos queria trazer para hoje. Não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar. Olá, Tiago, boa tarde. Não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar, estão à vontade. Vou só ver aqui se tenho aqui mais alguma coisa para partilhar. Olha, muitas vezes perguntam uma questão das horas, do 11-11 e do 12-12, por exemplo, que são aqueles que muitas vezes são as primeiras sincronicidades que começam a acontecer nas nossas vidas. O 11-11 tem precisamente a ver com este despertar que nos acontece, que é precisamente nós começarmos a despertar para estes sinais. Então o 11-11 está muito relacionado com este despertar nosso. O 12-12 alerta-nos para nós fazermos aqui uma transmutação de energia. Provavelmente estamos a precisar de fazer uma limpeza, precisarmos de ir caminhar na natureza, por exemplo. Isso também nos ajuda. E então o 12-12 vem muitas vezes para nos dizer que estamos aqui a precisar de transmutar algo na nossa energia. Pronto. Ver símbolos repetidos, mensagens que às vezes aparecem, partilham muita vez comigo. As pessoas abrem a internet, por exemplo, ou abrem o Facebook, o Instagram, neste caso porque as redes sociais é mais comum, e de repente aparece uma mensagem num post que calha naquele preciso momento que a pessoa mais precisa de ler aquilo, ou que a pessoa mais precisa de ouvir aquilo. E isso é uma sincronicidade. Isso é o universo a trazer a mensagem que eu preciso naquele momento. Porquê? Porque eu me alinhei profundamente com a energia do universo, porque eu aceitei, porque eu permiti. Então o universo comunica comigo. Se eu não permitir, o universo não consegue comunicar. Então é muito importante este trabalho aqui de aceitar, de me abrir precisamente a este mundo espiritual, para que ele consiga se manifestar precisamente aqui, mais na nossa vida rotina, mais no nosso dia a dia, ok? Nós muitas vezes temos tendência para dizer: o mundo espiritual, eu não vejo o mundo espiritual e portanto eu não acredito naquilo que eu não vejo. Mas nós conseguimos ver, a questão está aí, nós podemos ver de diversas formas. Então as sincronicidades são as várias formas que o universo tem de nos trazer precisamente aquilo que nós precisamos de ver, de ouvir, de sentir, de saber em determinada altura da nossa vida. Então é precisamente começarmos a acreditar, começarmos a aceitar, começarmos a querer compreender um bocadinho, e quanto mais nós queremos compreender, mais o universo nos vai disponibilizar esta informação precisamente. Mais sincronicidades, os sonhos, como eu já falei, pensar em algo e depois aquilo acontecer logo a seguir, acontece muito, não é? A intuição, nunca se esqueçam, a nossa intuição dá-nos sempre a resposta naquele momento. Se eu tiver uma dúvida em relação a uma sincronicidade naquele momento, a minha intuição vai me dar o sinal de porque que aquilo aconteceu, porque que aquilo é assim. As horas iguais, como eu já falei, aquelas confirmações que nós temos nas publicidades na rua, por exemplo, que vamos a passar e vemos assim um slogan no outdoor, é naquele preciso momento em que eu olhei para ali, isto era outra coisa que eu precisava de partilhar, que é quando nós olhamos de repente para algo que vamos considerar como sendo uma sincronicidade, os nossos olhos não foram para ali por mero acaso.
É quase que dizer que fomos conduzidos espiritualmente a olhar para ali. Então, quando isso acontece, algo nos levou a olhar para ali, por muito inexplicável que possa parecer. Mas é essencialmente isso. Nós olhamos para ali porque precisávamos de olhar para ali. O conta quilómetros, como eu já vos disse, o número de e-mails que muitas vezes nós temos na nossa caixa do correio, o número de páginas que nós temos abertos, e quanto mais nós tomarmos consciência disto, mais sinais o universo nos vai enviar. E se queremos manifestar os nossos maiores desejos, é precisamente alinharmos-nos com aquilo que nós queremos para nós, é aquilo que nós vamos estar a criar. Então, essencialmente é isto, ou seja, eu ser aquilo que eu quero receber, não é aquilo que eu quero ter. Não sei se têm alguma dúvida, eu penso que partilhei aquilo que eu trazia aqui para partilhar convosco. Eventualmente depois poderei vir partilhar mais concretamente a questão dos números. Há uma sincronicidade que muito provavelmente alguns de nós podem até não considerar sincronicidade, mas é outra forma do universo comunicar connosco, que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, ainda que possa não parecer, mas são sincronicidades também que às vezes acontecem em determinada fase da nossa vida, que também nos vêm trazer sinais de coisas que nós não estamos a ler e que devemos olhar para isso e que devemos dar mais atenção. Então, cuidarmos da nossa vibração, essencialmente, vai-nos alinhar aqui imenso com as sincronicidades, com a informação que o universo tem para nós. E então vamos vibrar nesta frequência que nós tanto queremos receber do universo para podermos manifestar aquilo que nós mais queremos. É com isto que eu vos vou deixar. Espero que tenha feito sentido, que vos tenha ajudado de alguma forma. E pronto, não sei se alguém quer partilhar alguma coisa ou se querem tirar alguma dúvida, estão à vontade.